Olá, tudo bem? A paz de Deus com todos. Eu sou Emildo Coutinho e este canal é Emildo Coutinho, o escritor. Será que a Assembleia Cristã da Argentina foi fundada por Luiz Franciscon? Fica até o final do vídeo, eu vou tentar ser bem didático, bem rápido e juntos a gente vai considerando algumas coisas. Luiz Franciscon passou pela Argentina em 1909. Junto com outros irmãos, ele foi preso, ficou algum tempo preso. Conversei com descendentes dos pioneiros de lá e falaram que foi até questão de meses, mas isso eu ainda não apurei exatamente quanto tempo. Quando ele sai, ele não pode ficar no país e vem para o Brasil. Aquela obra de algumas pouquíssimas famílias que surgiu ali em 1909, ela desapareceu, especialmente porque essa família tinha parentes em Chicago. Eles se mudam, imigram, não fica praticamente ninguém. Se ficou alguém ali, se perdeu, e isso eu recebi de fontes seguríssimas. Até pouco tempo atrás eu tinha os áudios, infelizmente eu perdi, porém eu tenho tudo relatado, tanto na história da congregação cristã, quanto no esclarecimento dos novos atos, que é a história da pesquisa. Aqui tem todos os diálogos que eu tive com as pessoas. Então vamos continuar. Some essa obra, desaparece. Em 1916, quando o Brasil já estava com igrejas, Narciso Nattucci e Francisco Anfuso reavivam a obra na Argentina no final de 1916. Esse é o capítulo 62 do meu livro, que tem 500 páginas. E ali, o Francisco Anfuso tinha uma irmã, que é onde começa essa obra, ali nessa região de Buenos Aires. A obra primeira ali, em Tigre, ela desapareceu. Desapareceu totalmente essa obra na Argentina. E aqui eu digo no livro que ambos foram emergidos, beleza, lá em Chicago, né, o Narciso Nattucci e o Francisco Anfuso. Em Buenos Aires se hospedam na casa da irmã de Francisco Anfuso, Rosália Anfuso de Mingrino, residente em Vila Devoto. Essa Vila Devoto é onde começa essa obra. Reavivada por Nattucci e Anfuso. Até aqui tudo bem? Então eu vou pedir que vocês curtam esse vídeo para ajudar a gente a parar com as mentiras. É só assim que o YouTube vai ver que isso é importante e meu vídeo vai competindo com as mentiras e falácias. Por que isso é importante? Porque eu pesquisei décadas. Isso aqui é trabalho seríssimo, científico, de um escritor, jornalista, mestre e doutorando em universidades públicas de renome. Nos Estados Unidos, morei 5 anos pesquisando, conversei com os descendentes, tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos. E eu sou da congregação cristã. O meu interesse não é denegrir, difamar a igreja. Então, por favor, me ajudem. Beleza. Essa obra cresce, e quando há a reunificação das igrejas, ali que eu falo aqui, até a reunificação das igrejas nos anos 1980, esta obra de Vila Devoto, que é a pioneira, está totalmente fora da doutrina. Totalmente fora, não quis saber. Mais ou menos dentro está outros ministérios, porque lá se desmembrou em ministérios, em federações. É como algumas denominações que tem assim, a gente acha que é uma igreja só, mas são vários ministérios. Não é uma única igreja, totalmente como a congregação cristã. Né? O exemplo é a Assembleia de Deus. É a maior igreja do ramo aí que eles chamam de pentecostal, porém é ministérios.
Eles até têm ali uma certa união, mas tem ministérios que já está totalmente diferente um do outro, mas eles têm ali as suas realidades quando querem entrar no mérito da questão. Lá na Argentina aconteceu isso. Então, quando há reunificação, só uma igreja que se reunificou, que é ali na Vila Lynch, em Buenos Aires, porém, pelo país afora, muitas famílias começaram a congregar junto com a congregação cristã no Brasil, se unindo à obra mundial. Isso aí a gente deve considerar famílias, e começou a obra por toda a Argentina. Então hoje nós vemos Vila Devoto totalmente fora, que seria original. Tem nada a ver conosco. E tem Ministério de Mendonça e Ministério de Santa Fé que dizem que é parecido, mas não é. Não é. Procure vídeos aí como eles fazem a Santa Ceia, como é o culto deles. Aparentemente parece a mesma coisa, mas não é. A frase lá do fundo, né, nossa, em nome do Senhor Jesus, para eles é Deus és amor. Né? E aquela coisa do culto, aquela um entra e sai de gente, é engraçado, não é aquela coisa, né, calminha, todo mundo sentado, só levanta para ir no banheiro. Não, é meio que essas igrejas assim, que é um entra e sai de gente. Mas isso é o de menos, isso é o de menos. Não é a mesma doutrina, parece, mas não é. Faz parte dessa história que eu narro aqui? Sim, faz. Porém, não é o fóssil, não mantém os marcos. Não, é uma falácia isso. E essa falácia, ela atingiu patamares muito engraçados. Tem gente que está querendo trazer para o Brasil a Assembleia Cristã como a igreja do Franciscon e meio que se ligando com a Argentina, falando que, né, mas eles não aceitam essas pessoas aqui no Brasil, eles não reconhecem, porque apesar dos pesares, tanto o Ministério de Mendonça como de Santa Fé são pessoas sérias. Sérias. E aí tem alguém que diz, né, mas o Walter Manini, que eu conversei muito com ele antes dele morrer, claro, tem aqui no livro, nossos diálogos, viajava muito para lá, todos os irmãos, tinha comunhão, gostava de congregar lá, e tinha assim, teve um documento ali pelos anos 60 que falava que eram nossos irmãos. Sim, antes da unificação. Depois ainda continuou aquela coisa de vamos continuar, vamos conversar, né? E o que aconteceu? Não aceitaram. Ainda houve gente congregando. Hoje não mais, porque são igrejas diferentes. Então, sim, foram considerados antes da reunificação, porque ainda não havia essa reunificação. E no mundo inteiro as igrejas eram diferentes. Eram diferentes. Se Franciscon tivesse vivo, ele ia concordar com a reunificação, porque senão ia surgir igrejas, cada uma diferente da outra, como de fato surgiu. Concluindo, é a obra original de Franciscon, o fóssil que mantém os marcos? Não, não. Até porque Franciscon nunca mais voltou para lá, foram esses outros irmãos, e uma característica nominal disso é que onde Franciscon não esteve muito presente, a obra continuou se chamando Assembleia Cristã. Onde Franciscon estava bem presente, como o Brasil, desde o início, não tão no início, ficava meio sem nome, por mais que às vezes se referia como Assembleia Cristã, quando houve o registro oficial de acordo com as leis do país, enfim, foi chamada de congregação. Assim aconteceu na Itália, aconteceu no Brasil e em algumas igrejas no Canadá, que embora Franciscon não fosse muito para o Canadá, aqueles irmãos que lá foram tinham muita relação com ele, coisa que não aconteceu na Argentina, embora, claro, era a mesma obra. Porém, hoje não. Então é isso. Mais uma vez me ajudem, vamos repassar esse vídeo, vamos curtir, compartilhar, manda para alguém que está caindo nessa falácia. E quem quer saber da história, essa é a obra. A História da Congregação Cristã, escrita por mim, Emildo Coutinho, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. E este aqui complementa esse outro livro, Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Os bastidores, né? Como foi toda essa pesquisa. Nos vemos na próxima, fiquemos todos na paz de Deus e conto com a ajuda de vocês. Até mais.